É impressionante quando a gente acha que as coisas não podem piorar no país. Aqui parece que, quando você fala assim, olha, chegamos ao fundo do poço. O poço no Brasil, ele parece que tem ele é sem fundo, né? O tempo inteiro as coisas parecem piorar. O Ministério da Educação, essa semana, aprova uma parte da carga horária do ensino médio à distância. Pela nova norma do Ministério da Educação, o ensino médio regular diurno poderá fazer até 20% das matérias obrigatórias à distância. O ensino noturno até 30%. E a educação de jovens e adultos, pasmem, até 80% de forma virtual. Eu não sei se quem tem esse tipo de ideia, quem cria isso, eu não sei em que mundo vive. Parecem viver em Marte. Por quê? Hoje, o ensino presencial já enfrenta um problema imenso para conseguir o progresso dos alunos. Agora, imagina o ensino à distância. Imagina você colocando carga horária de 20%, de 30% e até 80% da carga horária à distância. Para aqueles que realmente entendem de educação, sabem o que é uma sala de aula, estudam a educação, porque hoje no Brasil parece que nós temos assim 200 milhões de entendidos em educação, porque é um tal de todo mundo dá opinião sobre educação, todo mundo sabe o que está acontecendo dentro das escolas, é o samba do crioulo doido. Então assim, todos nós que entendemos de educação, todos nós que estudamos educação, sabemos perfeitamente que o ensino à distância, ele pode até funcionar quando a pessoa já tem uma bagagem cultural, uma bagagem de leitura bastante significativa. Por exemplo, se uma pessoa já tem o curso superior, ela já tem toda uma bagagem de estudo, de leitura, ela vai fazer um curso complementar à distância. Há uma boa possibilidade dela ter sucesso e um grande aproveitamento, porque ela já tem essa base. Agora eu imagino um menino de ensino médio, com o ensino fundamental ruim que existe no Brasil, como é que ele dará conta disso? Para que você tenha sucesso com o ensino à distância, é necessário que você tenha uma bagagem cultural e uma grande disciplina para que isso funcione. Assim, as coisas no Brasil beiram o absurdo. Quando você olha a educação de jovens e adultos, tanto pior. 80% da carga horária poderá ser feita à distância, o que já está acontecendo de certa forma aqui no Estado. Parece que o MEC está copiando o Estado do Espírito Santo. E isso é um absurdo. A educação de jovens e adultos, ela foi criada para dar oportunidade àqueles que, por algum motivo, não puderam estudar, saíram da escola. Então, quer dizer, quando essas pessoas retornam para a escola, é óbvio que essas pessoas têm uma defasagem de aprendizagem muito grande. Se isso não funciona bem de forma presencial, como é que haverá progresso com esses estudantes? Isso é enganar a população. Isso é ficar costurando, colocando a emenda que fica pior do que o próprio soneto. Então é revoltante quando você vê o que acontece em todas as áreas, mas na questão educacional. Assim, eu tenho dito, e já disse isso várias vezes, é impossível que você pegue um projeto de algum lugar e coloque ele em andamento no Brasil. Mas é possível que você observe e estude os países que deram certo e que revolucionaram a sua história da educação, como eles fizeram e o que eles fazem para dar certo. Nós não precisamos reinventar a roda. Então, assim, como a Finlândia, a Coreia do Sul, o Japão, como esses países têm revolucionado a sua história através da educação? Não é oferecendo educação à distância.
Hoje cresce no Brasil a cada ano o número de analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é o sujeito que vai à escola, ele às vezes conclui o ensino médio, o ensino fundamental, às vezes até a faculdade, mas ele sai sem saber ler e escrever corretamente, sem saber interpretar corretamente. E cresce anualmente no Brasil o número de analfabetos funcionais, por causa de propostas ridículas como essa de colocar parte da grade ou parte da carga horária dos alunos de ensino médio à distância. Isso beira o absurdo. É curioso, quando eu fiz o meu mestrado, não faz tanto tempo, eu fiz o mestrado em educação, eu concluí em 2013, e justamente sobre políticas educacionais, embora não fosse o foco do meu trabalho, mas para comparar as políticas educacionais brasileiras, eu estudei um pouquinho das políticas educacionais da Coreia, do Reino Unido, da Finlândia, da Espanha e de outros países, do Chile. Então, uma coisa curiosa, na época que eu estava fazendo a minha pesquisa, é que o Reino Unido, da qual faz parte a Inglaterra, o governo estava muito preocupado com a posição da Inglaterra em termos de educação comparada a vários países, que a Inglaterra aparecia nas avaliações internacionais em 23º, 24º lugar, e aí passaram a observar que a Nova Zelândia, a Finlândia, a Coreia do Sul, a China, estavam aparecendo sempre em 1º, 2º, 3º, 4º lugar. Então o que o governo do Reino Unido fez? Ele reuniu 100 entendidos em educação e mandou essas 100 pessoas estudarem o que a Finlândia, a Coreia, o Japão estavam fazendo para ter melhorado tanto a posição deles em relação à educação internacional. Então foi curioso, assim, o resultado dessa pesquisa, em que, por exemplo, pesquisadores observaram em Singapura, que é um país minúsculo da Ásia, que lá, aos 4 anos de idade, uma criança já aprendia a ler e começava a aprender as 4 operações fundamentais da matemática. A Polônia, que nem é um país tão rico, mas que está melhorando muito, eles observaram que na Polônia um aluno que equivale ao ensino médio no Brasil, ele tinha que, ao final do ensino médio, ele tinha que ter estudado todos os clássicos poloneses e ainda pelo menos 4 clássicos internacionais em literatura. Então, assim, como Shakespeare, Dostoiévski, etc. Enquanto os países estão fazendo isso, Teodorico Ferraz, aqui nós estamos oferecendo ensino à distância para alunos de ensino médio. Então, assim, é inacreditável que o Brasil não aprenda. E aquilo que eu estou dizendo, nós não temos que reinventar a roda. Observe o que os outros países estão fazendo. E, principalmente, coloque para fazer políticas educacionais quem entende de educação. Porque não me parece que uma pessoa que propõe que 20% a 30% da carga horária de ensino médio seja de forma virtual, que essa pessoa saiba quais são as realidades existentes no Brasil. Até porque, se não fosse todos os problemas já existentes, uma parte considerável dos alunos de ensino médio, em função da condição socioeconômica, não tem acesso à tecnologia de última geração para estar acompanhando parte do curso médio através da internet. Então, assim, mais uma vez a gente lamenta mais um retrocesso na educação brasileira. Muito obrigado, presidente.